Apocalipse 1, 17, a última parte, que é a fala de Jesus, e o versículo 18. O texto diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Novamente, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Feche os seus olhos, Pai. Muito obrigado por esta noite, te agradecemos, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder, ó Deus, nos expressar através de louvor, de gratidão do nosso coração. Deus, receba as nossas vidas em Teu altar, e tudo aquilo que fizermos, ó Deus, e que possamos fazê-lo, Deus, para o louvor da Tua glória. Fala conosco, nos alimente nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. O tema da mensagem que eu gostaria de estar ministrando ao coração dos irmãos é um tema interessante. E se faz uma pergunta: e se Jesus não tivesse morrido? É o tema da nossa mensagem. E se Jesus não tivesse morrido? Muito se tem dito, meus irmãos, acerca das realizações da vida de Jesus e de sua morte, que é justificável, pois Cristo e o seu ministério se tornaram um divisor de águas. Por isso nós vemos nos livros de registros e no registro da existência humana a partir do nascimento de Jesus, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Cristo foi o divisor de águas na existência da humanidade. A abordagem a respeito daquilo que Cristo fez, começando desde o seu nascimento e no exercício de seu ministério, muitas vezes essa abordagem, ela pode ser negativa ou também positiva. Porque muitos, quando falam de Jesus, vão dizer que Jesus Cristo era um lunático, um homem que nasceu e que pregou o amor em meio a uma situação caótica em que seu povo se encontrava. Como eu disse lá na casa da Valquíria, nosso culto no lar, a província da Judéia era uma província que dava muito trabalho para o Império Romano. E o Império Romano, no seu poderio, subjugava a Judéia para que, através desse jugo, através dessa pressão, conseguisse manter a província em paz. Muitos governadores foram depostos porque não conseguiram manter a província em paz, e vale dizer que pesava sobre Pilatos, o governador romano, o último governador antes da morte de Jesus. É lógico que depois da morte de Jesus, outros se levantaram, mas havia e pesava sobre Pilatos a ameaça do imperador de que ele seria deposto, e não somente deposto, mas ele poderia ser morto por causa dos problemas da Judéia. Uma província problemática. E em meio a esse contexto surge Jesus. E muitos vão dizer que Jesus Cristo era e foi um homem sem noção e que não tinha qualquer tipo de contextualização da realidade em que ele vivia. Ou seja, uma abordagem negativa. Mas também essa abordagem, ela pode ser produtiva, vindo daqueles que reconhecem que Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Deus homem, enviado pelo próprio Deus Pai, para salvar o pecador perdido. E através dessa abordagem negativa ou positiva, havia uma produção enorme de informações, e que essas produções deram origem a escritos
inspirados. E o maior deles, o apóstolo Paulo, teve a sua vida e ministério marcado por Cristo Jesus. E ele declara isto em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 3 e 4, ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, a igreja de Corinto não vislumbrava nenhuma possibilidade de esquivar-se das colocações do apóstolo com a desculpa de que se tratava apenas de uma opinião particular do apóstolo Paulo. Não! O apóstolo se encontrava de maneira plena e integral no fluxo da tradição geral e estava reproduzindo os seus próprios pensamentos como quem vivenciou e testemunhou esse ministério impactante de Jesus em sua vida. O último apóstolo a ser levantado por Cristo, Paulo fala que ele se considerava um nascido fora do tempo, mas ao mesmo tempo também ele dizia que produziu mais que os outros. Então não tinha como a igreja de Corinto se esquivar do que havia sido passada para eles. A palavra do Senhor, deste Senhor ressuscitado, ele demonstra para nós que Paulo teve uma experiência impactante com Jesus. O Saulo de Tarso, ele é impactado com o encontro do Cristo ressuscitado às portas da cidade de Damasco. E de uma forma tão sucinta, mais direta, Jesus se dirige ao perseguidor da igreja daquela época, dizendo: eu sou Jesus a quem persegues. Respondendo a uma indagação do apóstolo Paulo, indagação esta resultante de uma cobrança de Jesus em cima de Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? E em meio àquela experiência, Paulo, ele se volta para a voz que ele ouviu e ele diz: Senhor, quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. A revelação direta de Jesus tornou certeza para quem até então perseguia a igreja. Somente esse único fato de que aquele Jesus pregado na cruz está verdadeiramente vivo e ele é o Quírios, ou seja, ele é o Senhor da igreja. Ouvimos falar muito sobre Cristo, sua morte, as consequências e resultados de seu ministério e de sua ressurreição. Mas e se nós nos deparássemos diante dessa pergunta, que é o tema da mensagem desta noite? E se Jesus Cristo não tivesse morrido? Portanto, nós precisamos, diante desta pergunta, analisar o que não teria acontecido se de fato, de verdade, tivesse ocorrido essa possibilidade de Jesus Cristo não ter morrido e, por consequência, não ter ressuscitado. Se Jesus Cristo não morreu e não ressuscitou, ele também não foi enviado pelo Pai. Então a primeira questão a ser analisada é: se Jesus não tivesse morrido, não haveria sacrifício perfeito e nem justificação. O escritor aos Hebreus repetidamente enfatiza o sacrifício perfeito de Jesus. Na versão do texto na NTLH, aos Hebreus, no capítulo 10, versos de 5 a 7, o autor declara: por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei.
o custoso sacrifício da vida de um animal deixava na mente do pecador a seriedade de seu pecado diante de Deus. Porque naquela época, mesmo que os judeus estivessem sacrificando animais, eles tinham a consciência de que ele estava vivo porque um animal morreu em seu lugar. Mas a realidade a que Jesus Cristo nos aponta através do seu ministério é que ele derramou o seu próprio sangue por nós. Seu sacrifício é muitíssimo maior que qualquer outra oferenda que há registrada no Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus, a oferta de si mesmo foi tão perfeito que foi feito uma vez por todas, declara o autor de Hebreus no capítulo 10, verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Por meio da dedicação de Jesus Cristo à vontade de Deus, uma dedicação que atingiu o seu clímax na morte dele e foi assim demonstrada na forma suprema, sendo a morte a oferta de seu corpo de uma vez por todas. Ou seja, o sacrifício que Jesus Cristo apresentou diante de Deus foi tão perfeito e também feito uma única vez. Os cristãos agora, aperfeiçoados por meio da perfeita obediência de Jesus Cristo, podem se apresentar diante de Deus. E o texto de Romanos, no capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. A natureza definitiva desse sacrifício supremo é exaltada ainda mais por outros contrastes que existem entre Cristo e os sacerdotes antigos, pois estes se apresentavam repetidas vezes, oferecendo um sacrifício ineficaz, mas que apontava para aquele que seria o sacrifício perfeito. A Bíblia diz que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele se preparava, ele se santificava para se apresentar diante de Deus em favor do povo. E ele entrava no Santo dos Santos com o sacrifício, com o cordeiro. O cordeiro foi imolado lá fora, né? Foi morto lá fora. Como nós veremos aqui. E esse cordeiro imolado tem o seu sangue conduzido até o Santo dos Santos. Essa era a liturgia do Antigo Testamento. E ali, perante a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus com o sangue daquele cordeiro e aspergia aquele sangue ali em favor dos pecados do povo. Quando o sacrifício era aceito, o sacerdote, o sumo sacerdote, saía do Santo dos Santos vivo, prova de que Deus havia aceito o sacrifício feito pelo povo de Israel. Mas esse sacrifício, feito com todo cuidado, com todo esmero, com toda a excelência, de acordo com a orientação da lei de Moisés, ele apenas apontava para o sacrifício perfeito que Cristo viria a realizar. Hebreus no capítulo 10, versos 11 e 12, o autor declara: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A realidade da morte de Cristo tornou possível a justificação pela fé, que significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justo o homem injusto. Por causa dos méritos de seu Filho, isso significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. Sem a morte de Jesus,
não haveria justificação. Segundo lugar, se Jesus não tivesse morrido, não haveria graça. João 1,17, o evangelista, ele declara: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esta verdade consiste em obter através de Cristo a graça que a lei não podia conceder. E, portanto, tomando a palavra graça em um sentido geral, como denotando tanto o perdão incondicional dos pecados, quanto a renovação do coração, e isso já profetizado no passado, pois Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, o profeta declara: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Pois sem a graça, a única maneira de um homem ser justificado seria pelo cumprimento perfeito da lei, coisa que nenhum homem jamais conseguiu fazer, devido à sua condição corrompida. E o apóstolo Paulo declara isto num texto que todos nós conhecemos, Romanos capítulo 3, verso 23, o texto diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui nesse trecho, Paulo exorta todos, sem exceção, à necessidade de buscar a justiça em Cristo. Como se ele tivesse dito: não há outra maneira de alcançar a justiça, pois alguns não podem ser justificados desta forma, e outros daquela forma, mas todos devem ser igualmente justificados pela fé, porque todos são pecadores, e, portanto, não tem nada pelo que possam se gloriar diante de Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Mas ele toma como certo que cada um, consciente de seu pecado, quando chega diante do tribunal de Deus, fica confuso e perdido sob o sentimento de sua própria vergonha. O que foi falado aqui no início do culto, referindo-se ao Salmo 32. O coração de Davi foi tomado por uma vergonha, um constrangimento terrível. E ele declara isso dizendo que enquanto ele calou a sua voz, ou seja, ao invés de confessar os seus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão, ó Senhor, pesava sobre mim, e a minha vida se tornou como uma sequidão de estio. Mas quando eu confessei o meu pecado diante do Senhor, eu fui livre. A Bíblia diz, dando continuidade a este salmo, diz que todo homem e toda mulher piedosa poderão chegar diante de Deus em tempo de encontrar graça e consolo nele. Por isso não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Ele novamente apresenta uma razão tirada do lado oposto. Portanto, devemos observar o que se segue. Visto que somos todos pecadores, conclui Paulo, somos deficientes e destituídos do louvor devido à justiça. É isso que o texto está dizendo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão da palavra de Deus, diz que foram destituídos, afastados da presença de Deus. O homem foi colocado numa condição de inimizade para com Deus. E Jesus Cristo, através de seu sacrifício, veio restaurar essa comunhão. Portanto, Paulo conclui que somos deficientes. E não há, então, de acordo com o que ele ensina, nenhuma justiça, senão o que é perfeito e absoluto, a justiça de Cristo diante de Deus. Por isso, Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. Manifestando assim a sua graça salvadora, imputando em nós a sua justiça. Cristo, em seu sacrifício, em sua morte na cruz do Calvário, foi imputado a ele o nosso pecado. Em contrapartida, Jesus Cristo imputou a nós a sua justiça, justificando-nos para a glória de Deus. Em terceiro lugar, se Jesus não tivesse morrido, não haveria exemplo perfeito de obediência e nem muito menos acesso ao céu.
Portanto, Paulo escreveu de Jesus, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Até nisso, vemos uma grande humildade. Mesmo sendo o Senhor, ele se tornou um servo. Mas o apóstolo diz que foi mais longe do que isso, porque embora ele não fosse apenas imortal, mas o Senhor da vida e da morte, ele, no entanto, tornou-se obediente ao Pai, até o ponto de suportar a morte. Isso foi extremamente humilhante, especialmente quando levamos em conta o tipo de morte que Jesus Cristo foi executado, ou pela qual Jesus Cristo foi submetido. E, na verdade, ele se submeteu. Gálatas, no capítulo 3, verso 13, apenas a parte C do versículo, o texto diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo se fez maldição no meu e no seu lugar, para que hoje pudéssemos estar aqui, celebrando a vitória dele na cruz do Calvário. E eu costumo dizer, meus irmãos, que o dia de ceia não é e não pode ser um dia recheado por um sentimento fúnebre. Não está escrito nada nessa toalha que está na mesa, mas poderia estar escrito em memória de mim, parta o pão, em memória de mim, tome o cálice. Jamais estaria escrito em memória, porque nós não estamos diante de um Cristo morto, nós estamos diante de um Cristo ressurreto, vencedor, vitorioso. Ele se fez maldição por nós, morrendo assim. Ele não era apenas coberto de ignomínia aos olhos de Deus, mas também ele foi amaldiçoado aos olhos deste Deus. E certamente um padrão de humildade que deve absorver a atenção de toda a humanidade. E até agora, não sendo possível desdobrar em palavras de maneira adequada a sua dignidade. Ou seja, não existe palavra que possamos buscar no nosso dicionário ou no nosso convívio, quando nós nos mostramos e nos colocamos diante de Deus, entendendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele abriu mão de seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Se Cristo não tivesse morrido, não haveria exemplo de obediência, muito menos acesso ao céu. Hebreus, no capítulo 12, o autor vai dizer que ele é o sumo sacerdote que nos ofereceu o acesso livre ao trono da graça. Por isso nós precisamos olhar para essa situação, para essa circunstância, para essa realidade em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pregando ontem na sede, eu disse que por volta de 3:30 da manhã, eu estava pensando nesse texto onde Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele declara lá, dizendo que a vida que eu tenho agora, eu vivo ela na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou em meu lugar. E aí você fica pensando nesse entregar de Cristo. Imagine tal situação. Se imagine sozinho neste mundo, numa situação deplorável, afastado da graça de Deus, separado do convívio da vida, e tendo em Cristo a única saída para a minha e para a sua situação, tendo nele somente, ele se entregou. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2,
Verso 9. Aprove a Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse, residisse, toda a plenitude da divindade. Em Filipenses, Paulo declara que Cristo, ele abriu mão de sua glória e foi achado em forma humana, em figura humana, e como homem ele obedeceu e se entregou no meu e no seu lugar. Quem faria isso por nós? Será o nosso cônjuge? Ou o nosso filho? Olha, meu filho, eu vou ter que te entregar diante de Deus, porque eu preciso pagar a minha dívida. E para que essa dívida seja paga, o preço é sangue. Então eu vou entregar você para você morrer no meu lugar. Será que você faria isso? Você entregaria o seu próprio filho para morrer no seu lugar? Deus não entregou Jesus para morrer por ele, mas entregou Jesus para morrer por um terceiro. Que amor é esse? Por isso nós estamos debaixo de uma realidade eficaz, que é a obra de Cristo, o qual em sua morte conquistou para os eleitos o acesso livre a essa graça. Nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de nós, que nos deu livre acesso ao trono da graça, para que em tempo oportuno a gente tenha condição de se chegar diante de Deus e falar: Senhor, segundo a tua misericórdia, misericórdia exercida por intermédio de seu Filho na cruz do Calvário, eu estou diante do Senhor, para que o Senhor perdoe o meu pecado. Davi não tinha nem consciência disso, e ele chegou diante de Deus e pediu perdão pelo seu pecado. Tantas quantas foram as vezes que Davi pecou, ele se achegou diante de Deus, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. E concluindo, irmãos, se não podemos apreciar a morte de Jesus a partir da perspectiva de suas realizações, devemos apreciar a sua morte a partir da consideração de que, como seria se Jesus não tivesse morrido? No entanto, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, como lemos. O grande teólogo presbiteriano do século XIX, Charles Ronde, escreveu: com um Salvador morto, um Salvador sobre quem a morte tinha triunfado e mantido em cativeiro, a nossa justificação tinha sido para sempre impossível. Como era necessário, se o sumo sacerdote sobre a velha economia deveria não só matar a vítima no altar, mas carregar o sangue para o lugar mais santo e polvilhar-se-o sobre o propiciatório, por isso foi necessário não só que o nosso grande sumo sacerdote sofresse no átrio exterior, mas que ele passasse para o céu, a fim de apresentar a sua justiça diante de Deus, para a nossa justificação. Ambos, portanto, como a prova da aceitação de sua santificação em nosso nome, e como um passo necessário para assegurar a aplicação dos méritos de seu sacrifício, a ressurreição de Cristo era absolutamente essencial. Como resultado de sua morte, o túmulo não pôde retê-lo. Por isso, até mesmo para nossa justificação e acesso a Deus, foi necessário que Cristo morresse. Mas ele permaneceu morto? Não. A Bíblia diz que ele ressuscitou, porquanto a morte não podia retê-lo. E por que a morte não podia retê-lo? Porque não havia pecado nele. Ele é o sacrifício perfeito, apresentado a Deus uma única vez. Sacrifício superior. Sacrifício feito uma só vez, que nos deu acesso ao trono da graça. Amém?